Vamos para a iniciação da palavra, encerramento dessa série de mensagens sobre o Natal. Uma minissérie, nós fizemos 3 pregações, queremos encerrar hoje, e o tema da mensagem de hoje é Jesus, luz do mundo. O que mudou no mundo depois daquela noite de Belém? Essa é a pergunta que vai nortear a nossa mensagem. E é a pergunta que eu quero responder junto com você. O que foi que mudou no mundo depois que Jesus nasceu? O que esse evento do Natal trouxe de especial, de impacto para nós, de algo positivo? A Bíblia diz em João 5, aliás, o Natal narrado por João, onde ele descreve o verbo que se fez carne. No versículo 5, João diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, não prevaleceram contra ela. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não resplandeceram contra ela. Enquanto Mateus e Lucas narram o Natal, tendo uma perspectiva dos eventos históricos, de como se deu, como que foi a anunciação do Messias para a Virgem Maria, para José, como que os anjos apareceram, como nós cantamos aqui, para aquele grupo de pastores no campo, a visita daquelas pessoas do Oriente, astrólogos, que vieram ver a estrela que apontava para o nascimento de um grande rei. Mateus e Lucas narram nessa perspectiva. João, o Evangelho que foi escrito por último, um dos últimos livros da Bíblia, aliás, todas as cartas de João e o Apocalipse são os últimos livros escritos na Bíblia. A preocupação de João é mostrar como que Deus se fez carne. E o Natal para João, então, é essa manifestação de Deus. E João usa essa expressão para apontar como que isso se deu. Ele usa essa expressão, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Antes de adentrar na mensagem, sim, eu quero fazer uma rápida olhar para as mensagens que nós falamos anteriormente, porque isso está na sequência. Na primeira mensagem nós falamos da expectativa messiânica, e falamos que a Bíblia, ela traça uma esperança no Messias, desde Gênesis, desde a história que nós chamamos de história da redenção. A história da redenção é a criação de todo mundo. Depois vem o evento da queda, quando Adão e Eva comem lá do fruto que não eram para comer, as maldições e tudo mais. E depois vem o período de redenção, onde Deus ele começa a cumprir a sua história, começa a cumprir a sua redenção, que vai culminar na vida do seu filho, na morte, na cruz. E depois vem o evento da consumação, que esse é um evento futuro, que vai acontecer no final dos séculos. Então, desde o começo, Deus começa então a anunciar, a profetizar a vinda do Messias. E ele viria, e ele seria descendente de Abraão. E aí Deus já começa então a passar o chamado dessa nação de Israel, que tinha como privilégio trazer ao mundo o Messias. E a missão do povo de Israel era ser luz para as nações. Para isso Deus deu a lei, a aliança de Moisés. Deus deu Davi, o trono de Davi, e diz que o Messias viria da descendência de Davi, para ter um trono estabelecido de justiça. Há várias profecias em todo o Antigo Testamento que apontam para a expectativa de um Messias que viria, um Salvador, um Redentor. E nós entendemos que isso se deu na plenitude dos tempos, no momento certo. A palavra de Deus diz em Gálatas que no momento certo, no ponto exato da história, Deus se fez carne, Jesus nasceu. E aí estudamos um pouco do contexto do povo de Israel e percebemos que nesse contexto Israel estava com uma expectativa errada do Messias. A expectativa deles estava minimamente política. Eles esperavam um líder religioso político que fosse resolver os seus problemas.
perderam de foco a missão inicial de ser luz para as nações, estavam preocupados consigo mesmos. Mas Jesus vem para ser o plano perfeito de Deus. Ele cumpre as profecias. Ele vem como rei, sacerdote e profeta, não só como um líder político, mas ele vem como rei eterno, sacerdote perfeito e profeta que estabelece o sentido da lei. Na última mensagem nós pregamos sobre o Deus eterno em forma humana. Então primeiro nós olhamos para o passado, para as profecias que apontavam para a vinda desse Messias e tudo aquilo que culminou na vinda de Jesus. E na pregação passada nós estudamos o evento em si do Natal, como que foi o nascimento de Jesus, por que Jesus precisava nascer e ser ao mesmo tempo Deus e ao mesmo tempo homem. Por que Deus não levantou, assim como ele levantou os juízes, uma pessoa qualquer como levantou Davi? Por que precisava ser Deus e precisava ser homem? Nós percebemos que a salvação é uma iniciativa de Deus. Deus é que vem, se faz carne. Deus é que se esvaziou da sua glória e tomou forma humana. A Virgem Maria tem assumido seu papel, sua submissão, assim como José, mas toda a iniciativa parte de Deus. E somente Deus, homem, pode salvar pecadores. O Messias precisava ser o representante perfeito. Para haver reconciliação entre Deus e os homens, o Messias precisava ser esse homem perfeito que representava a humanidade. Mas ele também precisava ser Deus, para que o valor do seu sacrifício fosse infinito e fosse aceito diante de Deus. Então Jesus une essas duas naturezas. Ele é 100% homem, 100% Deus. O Messias é o único mediador entre Deus e os homens. O Messias é aquele que aplaca a justiça divina, e é o que nós chamamos, que a Bíblia chama de segundo Adão. Ele inaugura uma nova história para a humanidade, sendo ele agora o cabeça. E nós entendemos também que era necessário que Jesus nascesse em forma humana para se aproximar de nós e nos conduzir até Ele, que é o Deus conosco. Deus não somente se fez carne para nos salvar, mas era desejo dele estar perto de nós, entrar na nossa realidade, viver em uma família comum, numa cidade pequena, pisar na lama da nossa simplicidade, andar com os pequenos. Um Deus que sofreu e que sabe o que é sofrimento, e por isso a Bíblia vai chamar que Ele é o sumo sacerdote perfeito, que se compadece daquele que o busca, porque Ele entendeu nossa dor e nosso sofrimento. Então nós olhamos para o passado, para as profecias que apontavam a vinda do Messias, olhamos para o evento do Natal em si, por que Jesus, Deus homem, nasceu. E agora eu quero entender com você os desdobramentos disso. O que leva, o que culminou no nascimento desse homem Deus? O que muda quando o próprio Deus entra na sua criação, entra no tempo, se faz um de nós? E esse texto, nossa mensagem vai estar baseada no texto de João, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. Então, se você tiver a Bíblia aberta, se você quiser deixar a sua Bíblia aí, você quiser ir lendo conforme a mensagem for passando, eu não vou ler para a gente poder ganhar um tempo, mas desafio para você, leia João. O princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o versículo 14 vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E o que acontece no mundo depois que a luz brilha? João vai narrar para nós, versículo 5: a luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela. O que acontece no mundo com essa luz? Eu quero pensar isso em três movimentos. Olhar primeiro do macro para o micro, olhar para o mundo como um todo, para a história mundial, e considerando todas as pessoas, o que mudou no mundo. Olhar para a igreja, o povo especial de Deus, o povo chamado de Deus, o que mudou nesse povo de Deus com o nascimento de Jesus. E por último, olhar para o indivíduo, olhar pessoalmente, particularmente,
O que muda na minha, na sua vida depois que Jesus nasceu? O Natal transformou a história da humanidade. Versículo 9 diz: estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. O fato é que Jesus, ele promove um impacto real nos eventos históricos. A história passa a ser contada antes e depois de Cristo. O cristianismo deixa de ser um movimento local e se torna o eixo da história ocidental. Não tem como nós considerarmos e olharmos para esses 2000 anos desde o nascimento de Jesus e não considerarmos esse evento como algo de impacto na história da humanidade. A humanidade mudou, tanto que o nosso calendário ele se divide em antes e depois de Cristo, não só por uma questão de um capricho de um religioso, mas porque de fato a história da humanidade não é mais a mesma. De fato o mundo está diferente. Deus veio e pisou entre nós, e por mais que o mundo não o reconheceu, o texto de João diz isso, e até hoje as pessoas tentam negar, até hoje as pessoas tentam de alguma maneira menosprezar a vinda do Messias, mas é inegável, ninguém pode negar isso. O mundo mudou, a história mudou desde que o Messias pisou entre nós, desde que esse Deus maravilhoso se fez carne. E isso precisa ser, de alguma maneira, isso precisa causar um impacto para nós. O irmão Bavinck diz o seguinte: com a vinda de Cristo, a história humana passa a ter centro, direção e propósito. Com a vinda do Messias dá para entender como a história está sendo conduzida, e nós cremos num Deus que conduz a história, toda a história, desde os tempos antigos, está nas mãos do Senhor, que conduz a seu propósito. No tempo certo o Messias veio, no tempo certo ele voltará, porque Deus tem o controle da história. O Natal transformou a história da humanidade e trouxe para nós um impacto profundo nas áreas do saber humano. Versículo 16 de Colossenses 1, 16 e 17 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Artes, música, arquitetura, literatura foram profundamente moldadas pela fé cristã. A visão bíblica da dignidade humana influenciou economia, educação, cuidado social. Não tem como tirar de cena o cristianismo, não perceber o impacto, as mudanças que isso causou em todas essas áreas do saber humano. Jesus, com o seu senhorio, com a sua influência, irmãos, pensa comigo, Jesus viveu 33 anos, seu ministério, 3 anos, andou e formou com 12 homens, ainda assim os impactos do seu ensino reverberam até hoje. Até hoje nós nos deleitamos olhar para a arquitetura. Essas igrejas aqui, tem a igreja metodista, eu acho lindíssima a arquitetura dela, e é pensada, a arquitetura gótica toda voltada para o céu, para cima, pensada em Deus. Olhar para as artes, por mais que não olhe para o contexto, mas olhar para o Michelangelo, David Michelangelo, aliás, Capela Sistina, tantas outras artes pensadas, o impacto que o cristianismo trouxe, inúmeras literaturas, um Peregrino, o segundo livro mais vendido antes da Bíblia, depois da Bíblia, aliás. Enfim, toda a questão de recursos humanos, da economia mundial, tudo isso, o impacto que o ensino do cristianismo trouxe, desde que a luz veio para nós, o mundo não é mais o mesmo. O impacto transformador na ética e na moral, que nem se fala, não é? Jesus ensinando o Sermão do Monte, como nós já estudamos. Eu, porém, lhes digo: amem seus inimigos e orem pelos que perseguem. Que frase
poderosa, uma simples frase que Jesus disse. Que impacto que isso trouxe na ética e na moral da humanidade. O valor da vida, do perdão, da justiça, da compaixão ganha novo significado com o ensino de Jesus. A cruz redefine poder, grandeza, amor. Jesus causa um impacto transformador na ética e na moral da humanidade. A humanidade não é mais o mesmo. Depois que a luz pisou entre nós, eles podem até não reconhecer como fazem, mas não tem como negar o impacto que o cristianismo causa. E por mais que tentem perseguir, por mais que tentem de alguma maneira desconsiderar os ensinos de Jesus, mas está impregnado toda a ética que ele passou para nós. O Leo Tolstói, que é um escritor, ele diz o seguinte: o ensinamento de Cristo é a única base sólida para a vida moral da humanidade. Will Durant, um historiador e filósofo, pessoas não cristãs aqui, diz o seguinte: se Cristo não tivesse nascido, seria difícil imaginar uma moral tão elevada surgindo na história humana. Sem contar outros. O próprio Mahatma Gandhi, apesar de não ser cristão, mas considerava a ética, a moral do cristianismo como algo a ser elevado, a ser buscado. Cristo impactou, transformou a história da humanidade. A luz brilhou e as trevas não prevaleceram contra ela. Ainda por mais que eles não o reconheçam, mas a luz está brilhando e brilha até hoje. No segundo momento, nós precisamos olhar para a igreja. O Natal formou um povo, o povo da cruz. Versículo João 1, 12 e 13 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E aos que não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Que versículos poderosos! A todos quanto receberam, todos quanto creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. E agora, o povo de Deus não é mais uma etnia, não está mais num lugar geográfico específico, em uma língua específica. Agora é um povo de todas as nações. Apocalipse 7, 9 diz: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. O poder desse Natal, desse evento tão maravilhoso, alcançou pessoas, e está alcançando pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. O povo de Deus não é definido por sangue ou por território, mas pela fé. A promessa feita a Abraão encontra seu cumprimento em Cristo. Pela fé, agora nós nos tornamos irmãos. Que coisa maravilhosa! Nós somos um povo de todas as nações, somos o povo da paz. Enquanto o mundo apregou a guerra, e mais discussões, e mais discórdias, e mais confusão, ainda somos o povo da paz. Quando Jesus nasceu, naquele momento do Império Romano dominava, nós já falamos sobre isso, havia uma enorme choque de culturas, cultura grega, cultura romana, os judeus com a sua cultura religiosa ali, todo aquele seu zelo de não se misturar, e é toda uma intriga, toda uma briga. Mas de repente um homem na Galileia reúne 12 discípulos, ensina, prega, morre numa cruz, ressuscita, e pouco tempo depois esse ensino vai desmantelando essa guerra, vai desmantelando essa discórdia, vai desmantelando esse muro de inimizade, como Paulo vai falar, que nós já estudamos. Isso vai sendo derrubado pelo ensino, 3 anos de ensino de um carpinteiro. Agostinho vai falar: Cristo comprou para Deus um povo que não cabe em uma só língua. Irmãos, eu não sei se você já parou para pensar. Se não, eu quero convidar você a fazer esse exercício. Como será o nosso coral com pessoas de todas as tribos, línguas
povos e raças, cantando. Eu não sei se você já viu, senão, eu não sei, eu vou tentar achar e te mandar o link no grupo da igreja, mas tem um vídeo na internet de um grupo de brasileiros em Israel. Eles se reúnem e começam a cantar Porque Ele Vive. Porque Ele Vive? Fugiu aqui a... Posso ter no amanhã, porque Ele vive. Começam a cantar e de repente um grupo de coreanos está lá também visitando Israel, vê eles lá cantando, tocando violão, e eles chegam junto e começam a cantar em coreano. Irmãos, assim, é emocionante, emocionante. E aí os brasileiros cantando em português e os coreanos cantando lá em coreano, e que coisa maravilhosa. Eu posso crer no amanhã porque Ele vive, demônio no ar, e eles cantando lá a segunda língua deles. Que coisa. E aí dá pra gente ter um vislumbre. Dá pra gente ter um vislumbre. Como será essa reunião de homens de todas as tribos, povos, línguas e nações? Porque um dia um menino nasceu e ele está reunindo para si um povo, o povo da cruz, o povo da paz, o povo que persevera em meio à perseguição. Nós somos um povo indestrutível, queridos. Atos capítulo 8 diz: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Ninguém pode parar a igreja. Ninguém tem o poder de destruir a igreja. A perseguição vem, nem homens como Paulo, como Saulo, nem o Império Romano, com toda a crueldade de Nero, conseguiu destruir a igreja. Desde o primeiro século, desde os seus primeiros passos, a igreja cresce sob oposição. A luz nunca foi apagada pelas trevas. O sangue de Jesus, Tertuliano, frase famosa de Tertuliano: o sangue dos mártires é semente da igreja. E a igreja, quanto mais perseguida, mais ela ia crescendo. E até hoje, não se engane, até hoje a igreja é perseguida. Pode não ser perseguida aqui no Brasil, mas a igreja está sendo perseguida em vários lugares do mundo. Como nós temos falado nesse último mês de novembro, falamos da igreja perseguida na Coreia do Norte, na Somália, enfim, em vários países do mundo. O cristianismo ainda sofre perseguição, mas está lá. Está lá. Perseguições mais absurdas, nem mesmo a União Soviética, com todo o seu poder bélico, conseguiu parar a igreja, conseguiu impedir os cristãos de se reunirem. Começo da igreja, os discípulos de Jesus se reuniam muitas vezes em cavernas, em cemitérios, para adorar, para glorificar o nome do Senhor. E mesmo em meio a tudo isso, em meio a heresias que vão pipocando também, em meio a mau testemunho, escândalos e mais escândalos, ainda assim a igreja continua avançando, porque nós não somos um povo, uma religião qualquer, um povo que se reúne só simplesmente por uma moralidade. Nós somos o povo da cruz e temos o Senhor conosco. Ele nos sustenta, Ele nos guia em suas poderosas mãos. Ninguém pode parar, ninguém pode deter a igreja, porque a igreja é de Deus. Nós somos um povo enviado em missão, somos um povo da esperança. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A luz não foi dada para ser escondida. A orientação bíblica para nós é essa. Se nós fazemos parte da igreja, a igreja existe para proclamar Cristo ao mundo. O Hudson Taylor vai falar: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Esse povo
que recebe essa mensagem, que não se acomoda em meio à perseguição, que é o povo da paz, é também o povo da esperança, que precisa levar essa esperança até os confins da terra. E às vezes os confins da terra é o nosso vizinho, nosso amigo, nosso parente. Às vezes os confins da terra está dentro da nossa casa. Somos o povo da esperança e precisamos levar a esperança. O mundo carece de esperança. Nós precisamos levar a esperança ao mundo. Por último, terceiro ponto: o que mudou no mundo depois daquela noite bem? Natal transformou o acesso individual a Deus. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. João 1,16. Dos rituais e sacrifícios à pessoa de Cristo. Hebreus 10, 19 e 21 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Enquanto que na antiguidade havia um sumo sacerdote que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para oferecer sacrifício, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. Agora, com a vinda do Messias, de Cristo, pela fé, nós temos plena confiança de entrar diante do trono da graça de Deus a todo instante. Há quem diga que Deus está a um joelho da nossa distância. Dobrarmos o nosso joelho, estamos diante do céu. O trono da graça está disponível para nós. O sistema sacrificial apontava para Cristo, era a sombra daquilo que Cristo viria a fazer. Agora o acesso é pessoal e definitivo. Charles Spurgeon diz o seguinte: não é sacerdote, o altar ou o sacrifício que nos leva a Deus, mas Cristo, que é tudo isso em um só. O sacerdote, o altar, o sacrifício que nos leva até Deus. Como está seu acesso ao Senhor? Natal se transformou essa via. Agora nós temos acesso, um novo e vivo caminho foi aberto para nós. Recebemos da parte de Deus graça santificadora e capacitadora, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Tanto os homens tinham a lei no Antigo Testamento que apontavam para os seus pecados, e por mais que eles lutassem, a lei só apontava, só condenava aquilo que eles faziam de errado, mas não lhes dava poder para poder mudar o seu interior, a sua natureza pecaminosa. Mas agora, com Cristo, pela fé em Cristo, a graça que nós recebemos é uma graça que nos santifica e que nos capacita, nos ensina a viver de uma maneira correta diante desse. É a mesma graça que salva e que transforma. O cristão que vive uma nova vida pela presença do Espírito, é isso que mudou. Agora, Jesus veio nesse evento do Natal, Ele viveu, cumpriu sua missão, voltou ao céu e enviou para nós o seu Espírito Santo, de maneira que nós temos Deus presente em nós, todo dia no nosso coração. Não só para nos vigiar, para ver se nós estamos fazendo as coisas erradas, pelo contrário, mas para nos fortalecer, nos consolar, nos animar, nos exortar, nos ensinar. A graça não apenas perdoa o pecado, ela ensina o diabo, diz John Owen. Aplicação. O que mudou no mundo depois daquela noite em Belém? E aí eu quero trazer tudo isso que nós pensamos para você. Nós olhamos para o mundo, olhamos para a igreja, olhamos para o individual, e eu quero que você reflita agora, você em particular. Se Jesus mudou a história da humanidade, Ele mudou a sua história.
Jesus é apenas uma referência histórica para você ou uma realidade viva? Fita no seu coração. A sua ética, as suas decisões, os seus valores refletem o ensino de Jesus? A luz brilhou, as trevas não prevaleceram contra ela. Essa luz brilhou sobre você? Ou ainda há trevas? Se o Natal formou um novo povo, você vive como parte desse novo povo? Você se reconhece como parte do povo da cruz? Ou apenas como alguém que, de vez em quando, frequenta a igreja? Ou está aqui todo domingo, mas só de corpo? Sua fé permanece firme, mesmo quando é desafiada? Mesmo quando as lutas se intensificam? Mesmo quando as pessoas questionam? Mesmo quando tudo parece ruim, difícil, você ainda continua tomando as decisões baseadas nesse novo povo que você faz parte, baseada nessa nova ética que a palavra de Deus te ensina? Você entende que foi chamado para viver em missão? Você cumpre sua missão? Você faz parte desse novo povo? Se você faz parte, você tem uma missão de levar essa boa notícia que te alcançou, que mudou a sua história, que mudou a sua realidade, para outros. Essa esperança que nós carregamos, precisamos compartilhar. Se Cristo abriu acesso a Deus, você vive nessa proximidade? Sua relação com Deus é baseada em rituais ou em relacionamentos? Deixa eu ir para a igreja, porque para Deus ficar bem comigo. Deixa eu orar aqui, vai aqui. Deixa eu dar meu dízimo aqui, porque senão, já viu, né? Deus. O que está baseado na sua fé? O que está baseado no seu relacionamento com Cristo? Esse Cristo que mudou a história, esse Cristo que mudou a igreja, que mudou o povo de Deus, que mudou a vida de tantas pessoas. Irmãos, o lindo da Bíblia, o lindo das Escrituras, é que isso aqui não é só teoria. Isso não é só teoria, não pode ser só teoria. Ela tem que ser prática. Ela tem que transformar as nossas vidas. E se nós temos alguma dúvida, basta olhar para a história da humanidade. Basta olhar ao longo desses 2000 anos, quantas e quantas pessoas foram transformadas por esse ensino. Provai e vede. Provai e vede. Olha quantas e quantas pessoas ao longo da história do mundo mudaram a sua vida, a sua perspectiva pelo simples contato com a palavra do Senhor, pelo simples contato com as Escrituras, pelo simples contato com Jesus. Você vive com certeza do perdão ou ainda carrega culpa e medo? Eu queria orar com você. Eu convidar você a fechar os seus olhos. Diante de tudo aquilo que nós vimos aqui, se você segue ao Senhor, se você é discípulo fiel ao Senhor, mas existe alguma área que precisa ser ainda mudada, transformada, existe alguma parte da sua história que ainda não está completamente vendida, é esse momento de você se colocar diante de Deus. Se você ainda não entregou sua vida, Jesus tem o poder de transformar. Ele transformou a realidade de tantas pessoas ao longo desses 2000 anos. Ele transformou a minha história. Ele tem poder para transformar a sua. Se entregue a Ele. A luz brilhou. Não rejeite a luz. Não rejeite essa luz. Se renda. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Diante dessa luz poderosa, submissos, cientes, ó Deus, da nossa pequenez, da nossa situação de miseráveis homens, pecadores, carentes da Tua graça, mas que pela fé
pela fé no nascimento dessa criança, pela fé na vida desse homem Deus, pela fé no sacrifício do Senhor, pela fé na ressurreição, pela fé nos mandamentos de Jesus, pela fé no poder do Espírito Santo, nos levantamos em oração, sabendo que o Senhor é poderoso, olhando ao longo da história, o quanto que o Senhor já fez, na história do mundo, na história da igreja, na história de tantas pessoas em particular, e clamamos: Senhor, faça em nós, faça em nós, assim como o Senhor mudou a história de Pedro, de Paulo, assim como o Senhor mudou a história de tantos homens